continua e leva, sim, a palavra até voltar a palavra, enfim. Eu tenho a tela, eu quero ver como é que eu faço para share. Ok, vamos ver. Vocês me avisem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Sim, está apresentando isso. Tá vendo a minha tranquilo. Ótimo, então tá. Então, como a Gabi falou, vai ser sobre diferenças, curiosidades e diferenças arquitetônicas do Brasil e dos Estados Unidos. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. Como que eu vim parar aqui? Nascida e criada em Criciúma, Santa Catarina. Fui parar em Porto Alegre para fazer faculdade. Arquitetura, sempre, acho que desde o começo, eu lembro, talvez quando eu era criança eu queria ser advogada, mas daí não era bem o que eu queria. Meu pai queria muito que eu fosse advogada para poder fazer as tretas, mas acabei indo para arquitetura no meio da faculdade. Fiquei assim, será que eu vou para moda? Será que eu continuo na arquitetura? Mas confesso que feliz demais por ter continuado na arquitetura, porque foi onde eu me achei, e é por isso que eu estou aqui hoje. E como que eu cheguei aqui? Eu estava recém-formada, trabalhando em um escritório em Porto Alegre, e de repente um amigo meu me liga. Ele é amigo da minha prima aqui dos Estados Unidos, e ele me liga e disse, tu tá formada, né? Eu disse, tô. Então vem trabalhar comigo. Ele estava começando uma startup aqui em Boston, e eu disse, eu não posso, eu estou no meio no meio da minha especialização, não posso sair daqui para ir morar aí. Ele disse, então vamos começar uma coisa remota por enquanto, e a gente vê como vai. E aí foi que em 2015, em julho, peguei minhas coisas, vim para Boston. Aí minha primeira mesinha, minhas coisinhas, o café gelado, que é muito comum na Nova Inglaterra, canetas, escalas, e esse Home U foi onde eu consegui esse meu primeiro emprego. Vim para cá duas vezes em 2015, porque eu estava finalizando a especialização. Voltei para o Brasil em 2016, de mala e cuia para cá. Aí, com o tempo, fui trabalhando. Era uma empresa de home improvements. A gente fazia melhoras nas casas. Então, pegava ligação de fazer coisas de design, ou cortar árvore, não sei o que, enfim. Aí, passou uns anos e acabei conseguindo esse emprego que eu estou hoje, na A&B Marble. Como a Gabi já me apresentou um pouquinho, arquiteta, non-hitter. Um dos estágios que me marcou muito foi na assessoria da arquitetura da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fiquei 1 ano e meio lá, trabalhando diretamente com os eventos dos eventos e com o restauro das coisas do Estado. Tem a especialização em arquitetura de interiores residencial comercial, também tem a especialização em arquitetura hospitalar, com ênfase em clínica médica. Cheguei a trabalhar um pouco com isso. Trabalhei num escritório que é responsável por alguns hospitais de Joinville, mas o escritório era em Porto Alegre. O meu irmão é médico, então meio que, vamos juntar tudo, vamos ser parceiro, enfim. Mas não era muito o que eu queria. E acabei vindo para cá, tive uma oportunidade muito boa de conseguir aplicar para o mestrado na Harvard. Estou seguindo, firme e forte. E a A&B, como a Gabi falou, sou arquiteta e gerente de lá, e a gente faz projetos residenciais assim, desde o começo até o fim dos projetos. E essa Pashmac Design é uma empresa que eu comecei há pouco tempo com minha sócia. É uma empresa não tem nada a ver com arquitetura, mas a gente, no meio da pandemia, a gente estava com muito tempo ósseo e resolvemos, vamos começar uma empresa de produtos, tipo camisetas, canecas, enfim. Então, eu acho que para começar isso tudo, eu vou começar contando um pouco da história da arquitetura dos Estados Unidos. É uma coisa que a gente não estuda
né, of course, a gente estudou arquitetura brasileira, arquitetura do Rio Grande do Sul, mas a arquitetura dos Estados Unidos é uma coisa que foi muito, querendo ou não, é nova para mim. Tudo começou com... E a arquitetura dos Estados Unidos tem uma ampla variedade de estilo arquitetônico, de formas construídas, e tudo começou com, claro, os índios, mas a arquitetura que a gente conhece é com a chegada dos peregrinos em Massachusetts. Quem são os peregrinos? São o povo pobre, digamos assim, que veio fugido da Inglaterra para começar uma nova vida aqui. Eles não tinham nada, então eles chegaram e os únicos materiais disponíveis para eles começarem a montar suas casas, enfim, era madeira e o tijolo. Então, essa é uma casa típica da colônia americana, é uma casa muito típica aqui da Nova Inglaterra. Eu tenho a sorte de ver muita coisa histórica por morar em Boston, então praticamente tudo começou aqui, então tem muita história. Esse é o estilo colonial, né? Foram os europeus que trouxeram, e essa, como eu já falei, essa madeira e tijolo. Temos a influência, então aqui veio a influência inglesa, e aí mais para o sul dos Estados Unidos, mais na Flórida e de Nova Orleans, é a influência espanhola. Sudoeste do México, sudoeste dos Estados Unidos, no Novo México, também é influência espanhola, e na Califórnia mais, era completamente oposto das 13 colônias, que foi como os Estados Unidos iniciou, então servia mais para forte e para prisão. Aí é Williamsburg, em Virgínia. Essa tem também um estilo gregoriano. Eles usam muito o tijolo vermelho, a madeira pintada de branco e a ardósia. É muito comum ainda esses materiais aqui, mesmo isso é na Virgínia, mas mesmo sendo aqui na Nova Inglaterra, é muito comum ver. E a gente trabalha muito com ardósia. Muitos clientes ainda pedem a ardósia para ser instalada no pátio, área externa, porque ele é muito... ele segura muito bem a neve e as temperaturas baixas que tem aqui. Então, em 1776 foi feita a declaração de independência das 13 colônias. E antes disso, tem essa... como tudo começou aqui em Massachusetts, eles tinham a Casa de Estado, que na verdade não era Casa de Estado, era a Massachusetts Townhouse, que era a casa da cidade de Massachusetts, que era da província da Bahia de Massachusetts, porque ainda não era independente. Os Estados Unidos ainda era ainda fazia parte da Inglaterra, e aí então foi usada essa na esquerda. O lado esquerdo é a antiga Casa de Estado, que era usada como a townhouse. E aí, com a independência, em 1776, que foi declarado a independência, e depois, em 1783, foi reconhecido a existência da nova república. Os americanos, eles queriam afirmar a independência, porque foi muito suado, foi uma guerra muito, muito pesada. Então, eles queriam afirmar a independência, e aí eles queriam mostrar isso na política, na economia, na cultura e na arquitetura. Então, a casa de Estado já não servia mais para o novo país. Então, foi criada a nova
casa de Estado, que é essa foto na direita, que procurei uma foto que eu não tive, mas a minha mãe está ali fazendo uma escala humana para ter noção de quão enorme é essa nova arquitetura cívica dos Estados Unidos. Uma curiosidade que eu também não sabia, em 1770, antes da independência, nessa antiga casa de Estado, teve o massacre de Boston. Então, eram soldados ingleses contra os patriotas, que incluía o Paul Revere e o Samuel Adams. São pessoas muito importantes da história dos Estados Unidos. Eu poderia ir e continuar e falar muito sobre isso, mas não é o nosso foco agora. Mas o Paul Revere e o Samuel Adams, eles ainda são muito importantes. Aqui em Massachusetts tem a casa do Paul Revere que tu pode visitar, que mostra como era a vida deles de patriotas. E o Samuel Adams hoje deu nome à cervejaria, que é muito presente nos Estados Unidos, mas aqui na Nova Inglaterra. E aí, bom, os Estados Unidos foi criado, a gente precisava de uma nova capital. Em 1780, foi visto que eles precisavam fazer uma cidade, digamos assim, uma cidade, enfim, que fosse para o governo. Então foi aí que eles começaram essa arquitetura que eles chamam de uma cidade monumental e neoclássica. E aí tem a Casa Branca, que todo mundo conhece. Uma coisa que eu também não conhecia foi que a Casa Branca ela é datada de 1792. Eu acho que foi quando foi terminada a construção, mas em 1814, com uma guerra com a Inglaterra, pegou fogo, só sobrou as paredes externas. Mas enfim, eles bola para frente, seguiram a vida. E aí, antes ela não era branca, ela era feita de calcária branca, mas ela não era bem branca, ela era mais essa cor meio bege. Só que por causa do incêndio, eles tiveram que pintar todas as paredes. E aí, até hoje, a Casa Branca é branca. Essa foto na direita é a primeira foto conhecida da Casa Branca. Como falei, ela é de 1792, mas a primeira fotografia que eles dizem que existe é essa aí. Vamos ver o que mais. Depois, bom, a arquitetura dos Estados Unidos é longa, são mais de 400 anos de independência, então tem muita coisa que pode ser falada, mas não é o que a gente está aqui. Então, eu vou meio que passar super por cima sobre o revival grego, o renascimento gótico, a arquitetura vitoriana tardia, que tem a ver com do Império Britânico e a Rainha Vitória. E aí seguimos para o arranha-céu. O arranha-céu, em 1853, Elisha Otis inventou o elevador de segurança, que se caso arrebentasse as cordas, ele não cairia no poço, ele teria um freio e ia parar de alguma forma. Então, com a invenção desse elevador, foi possível a construção de prédios maiores. Antes, eles conseguiam fazer o quê? 4, 5 pavimentos. E aí, com isso, tem os arranha-céus, que eles chamam hoje, que tinham, para eles, foi fenômeno de 20 andares. Enfim, começou aí, e aí com 20 andares eles notaram que a estrutura e as paredes de pedra estavam começando a ficar muito pesada, então eles não conseguiam subir muito mais. Era 20 pavimentos, tinha um elevador, mas eles não conseguiam ir mais com isso. Até que um engenheiro, William LeBaron, I believe, resolveu o problema, é aí que começou a estrutura de aço, e aí conseguiram subir os pavimentos. Então, no lado esquerdo é o Manadoc Building, em Chicago. Ele foi o primeiro arranha-céu
de 20 pavimentos nos Estados Unidos, e o Reliance Building, também em Chicago, foi o primeiro arranha-céu que tem menos fachada e mais. Tem a fachada, mas tem muito mais vidro possível. Porque como tu não poderia mais colocar pedra, porque estava ficando muito pesado, eles começaram a colocar o vidro, e aí começou essas janelas. Dá para ver muita diferença entre tamanho de janela e quantidade de janela nesses dois edifícios, e a diferença são quatro poucos anos. E aí, com a medida que os séculos iam avançando, a influência da Belas Artes veio grande para cá, para os Estados Unidos. E que eles chamam de Belas Artes, que é a Renascença Americana, que é por volta de 1893, onde teve a Exposição Mundial da Colômbia. Depois, com o tempo, foi meio que retornando às raízes neoclássicas dessa Belas Artes, e aí que foi criado e projetado o Lincoln Memorial em Washington. Também a data é de 1915. Ela tem a forma do templo grego, fácil de ver, é de ordem dórica e sem frontão. O Henry Bacon, que foi o arquiteto desse memorial, ele é estudante das ideias de Belas Artes, então ele não tem 100% da Belas Artes, mas tem as ideias. Aí depois disso foi passando um tempo, enfim, artes e ofícios, que a gente conhece, da Julia Morgan, do Frank Lloyd Wright, o Renascimento Mediterrâneo, revival das colônias europeias. E aí, um fato interessante sobre o arranha-céu, isso já era em 1913, em 1930, na verdade, 1930, o edifício mais alto do mundo até 1930, na verdade, foi criado em 1913, e era o mais alto até 1930. Eram 2.330 metros de altura, e é em Nova York. Só que, como era muito alto, ele bloqueou a luz solar no bairro. Então, foi aí que a cidade de New York City criou uma lei que estava em vigor até 1960, que tu pode subir a tua estrutura o quanto tu quiser, mas tu tem que diminuir a área de cada piso para 1/4 do que era o anterior de baixo. Então, para não acontecer mais dessa luz, de não ter mais luz no bairro, fizeram essa lei. Aí, falando ainda sobre arranha-céus, que é uma das principais características dos Estados Unidos. Quando tu pensa nos Estados Unidos, tu pensa em Nova York, tu pensa nos prédios altos, pensa em tudo. Essa é a Tribune Tower de Chicago, e ela foi uma competição. Ela é de 1925, mas o estilo é o estilo gótico. Foi uma competição, como eu falei, então teve várias e numerosas participações de todos os estilos possíveis, mas essa acabou sendo o escolhido. Só que um dos participantes dessa competição chamou muita atenção, que foi Walter Gropius, que é da escola Bauhaus, que a gente estuda bastante na faculdade. E aí, com isso, veio para os Estados Unidos o estilo internacional, que aí tem o Mies van der Rohe, que a gente sabe muito bem, Louis Kahn, o Gropius veio para cá. Então, foram esses arquitetos europeus que imigraram para os Estados Unidos, que foi antes um pouco da Segunda Guerra Mundial, e acabou tornando esse novo movimento e novo estilo arquitetônico, como eu falei, que se chama o estilo internacional. Ainda nesse estilo internacional, a gente tem um brasileirinho no meio, que é, of course, o Oscar Niemeyer. Ele foi um dos arquitetos, juntamente com Le Corbusier e com o Wallace Harrison, foi responsável pela sede da ONU em Nova York. É aquele prédio super alto, cheio de vidro.
que era como o estilo internacional era conhecido, que era as caixas de vidro. Só que com o tempo foi passando no pós-modernismo, a geração já não queria mais saber dessas caixas de vidro, e aí eles seguiram para um estilo sem vidro at all. E aí temos o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, que completamente arrojado, digamos assim, que não tem nada a ver com as caixas de vidro, que tem essa forma orgânica, essa forma e esse uso de material que não é a caixa de vidro. Então, e aí disso seguimos para hoje, os prédios e edifícios que seguem nessa linha de pós-moderno. Bom, isso, claro, eu fiz em 20 minutos a história de mais de 400 anos, então tem muita coisa que poderia entrar, mas não é isso que a gente está aqui, como eu já falei, a gente quer conversar sobre as curiosidades e sobre as coisas diferentes que temos aqui nos Estados Unidos. Então, para começar, algumas curiosidades. O sistema de medição. Essa foi a coisa que me pegou legal quando eu comecei a trabalhar aqui. A gente tem a nossa escala no Brasil, sabe ler a escala exatamente, centímetros, metros, sabe muito bem. A gente nasceu sabendo que aprendendo o que é um metro, o que é um centímetro. E chegou uma hora que, quando eu vim para cá, e eles não sabem quanto é um metro, não sabem o que é um centímetro, então as polegadas, os pés, os yards, e acho que durante uns 2 anos eu precisava da minha colinha, o que era, e ainda tinha a cabeça muito pensando, um pé, tantos metros, sabe, essa coisa, e que no fim não dava certo, eu precisava saber, entender e conhecer o pé, o yard e as polegadas. Só que é tudo na divisão. Nesse pedacinho de 0 a 1, tem 1 por 16, 1 por 8, 3 por 16, 1 quarto, e assim vai. Então, é complicado, mas chega lá. E aí, uma coisa que eu demorei anos para me dar conta foi que o 1 com as duas apóstrofe significa polegada, e 1 com uma apóstrofe é um pé. Então, com isso, agora, obviamente, consigo ler, consigo me saber se alguém me fala que um ambiente tem 20 square feet, que são pés quadrados, eu vou saber quanto é, eu já tenho ideia na minha cabeça, mas no começo era muito complicado. Mas e se não bastasse, tem 2 tipos de escalas aqui, tem a escala de engenheiro e a escala de arquiteto. Não sei como funciona de engenheiro, sei que é diferente, eu tenho uma de engenheiro, mas ela é um pouco para escalas menores. Então os números são maiores. É complicado, mas chega lá. Aí tem uma planta normal, uma planta de como a gente sempre faz, sempre aprendeu na faculdade, como a gente faz, só que aí e aí tem, como eu estava falando da apóstrofe do 2, por exemplo, no lado esquerdo tem o 11, uma apóstrofe, 9, 2 apóstrofes, então são 11 pés e 9 polegadas. Um pé são 12 polegadas, então 11 vezes 12 mais 9. Então tem essa conta de sempre 11 vezes 12, 10 vezes 12, 5 vezes 12, para saber quanto vai dar no total. E a mesma coisa quando a escala é um pouco menor, o 3 pés e 6 polegadas, mesma coisa, continua. Enfim, e aí, como a gente informa a escala, no caso, meia polegada, half an inch, é igual a um pé. Então, na escala, tu vai procurar a tua escala de half e vai colocar e vai medir. Então, tem a escala de half, tem a escala de 1 para 16, tem a escala. E assim vai. O sistema estruturado aqui.
na Nova Inglaterra e muita parte aqui do litoral é muito comum ter o porão. Então, o porão, a estrutura é feita de blocos de concreto, só que para o restante da casa, a estrutura é toda feita de madeira, que eles chamam de framing. A casa inteira feita de madeira, para depois ser colocado drywall. E um dos motivos de as casas serem de madeira aqui nos Estados Unidos, porque é mais barato. 2, porque ela segura muito bem se tem os desastres naturais. Ela meio que ela meio que se mexe, não é o tijolo que se tu balança vai quebrar. Então a madeira meio que aguenta todos, porque é muito comum ter, às vezes tu tá de boa em casa e de repente teu celular apita dizendo que vai ter um furacão ou um tornado tá vindo ou coisas desse jeito. Enfim, então, o basement, o porão, feito de concreto, mas depois sobe tudo de madeira. E é tudo, assim, todas as casas, madeira. É difícil. Até os prédios daqui são feitos com a estrutura de madeira. E aí, como eu falei, é colocado o drywall. Dá para ver, inclusive, em banheiro, completamente tudo. E o que é o drywall? São essas chapas. Bem, tá sendo meio que comum agora no Brasil também, mas são chapas de gesso que tem essas estruturas de aço. A foto da esquerda, dá para ver no fundo o drywall, e as juntas são feitas com uma fita para meio que bloquear e manter as chapas juntas. Como eu falei, o drywall tem muita flexibilidade, tu consegue fazer paredes curvas, ela é um material muito leve, então tu consegue fazer formas no teto completamente diferenciadas. A facilidade de manutenção é muito grande também. Por exemplo, se alguma coisa acontecer na parede, abre um buraco, arruma o que está por dentro, seu encanamento, enfim, e depois só faz um patch com o drywall. Super fácil. É muito comum disso acontecer. E, como eu falei, inclusive no banheiro, e tudo feito de madeira e drywall. Só que no banheiro precisamos colocar azulejos. E para segurar o azulejo, o revestimento, a drywall como eu falei, é gesso. Então, se entra um pouquinho de água, já vai quebrar, já vai desperdiçar, enfim. Então, é colocado esse sheetrock, que chamam, que é folhas de cimento colocado em frente do drywall, para tu assim poder aplicar o revestimento. Então, é colocado o cimento, são folhas de meia polegada ou de um quarto de polegada, são finas. Tu encaixa com só o mortar e com a cola, o cimento cola a folha, e aí, para prevenir, o que a gente gosta de fazer na nossa empresa, colocar esse gel waterproofing, que é a prova d'água. Faltou a palavra. Enfim, para evitar a penetração a penetração da água na parede, que é o que não queremos. Outra coisa muito comum nos Estados Unidos: o carpê. Aqui o carpê é muito comum, não é um dos principais motivos não é nem a questão de preço, isso também é bem considerável, of course, mas uma coisa importante é as altas temperaturas, as baixas temperaturas que temos aqui nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, o carpê faz com que o ambiente seja mais aconchegante, seja mais que a temperatura mantenha e não fique tão frio, piso frio que eles chamam, né? Inclusive, aqui às vezes tem até na cozinha. Essa foto um pouco mais antiga, claro, não é mais tão comum como antigamente, mas e outra coisa, no banheiro. Essa foto me dá um pouco de pavor. A foto da esquerda é uma foto
moderna, não é uma foto antiga. E eles fazem isso. E isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir me acostumar. É uma coisa que eu jamais oferecerei nos meus projetos. E eu acho que, bom, nunca tive nenhum cliente que me pediu para colocar o carpê no banheiro. E eu acho que se eu tiver um cliente que me peça, eu vou tentar fazer de tudo para não botar. E, claro, eu não vou negar, enfim, mas não vou negar o cliente se a gente está trabalhando juntos há algum tempo, mas eu vou tentar fazer de tudo para que isso não aconteça, porque eu não tenho nem palavras. Bom, outra coisa muito comum dos Estados Unidos são as banheiras. Não tem um motivo principal, eu acho, não tem um porquê que é a banheira, mas é muito comum banheira em vez de box. Na verdade, um motivo que eles falam é que, como não é comum usar revestimento frio, ah, não era, porque hoje em dia já mudou um pouco, mas não era muito comum usar revestimento frio no chão dos banheiros. Também não é o carpê, mas é madeira. Eles costumam botar madeira, o piso vinílico no banheiro, e o único azulejo que eles usam são para a parede da banheira, e só. Ou se tu está fazendo um chuveiro, no chão do chuveiro. Então, a banheira era, na verdade, para prevenir que a água que desse, que alagasse o banheiro caso acontecesse, para prevenir que o chão não se destrua. Mas, como eu falei, hoje em dia já está sendo mais comum botar piso frio, no caso, porcelanato, no chão dos banheiros e nas paredes, mas ainda nas paredes da área molhada, mas ainda as paredes não são revestidas. É só o drywall com o plaster em cima. O que ainda para mim é muito, muito novo e diferente, porque nascemos vendo azulejos nas paredes, o banheiro completamente cheio de revestimento. Então, para mim, ainda meio que novo, mas agora já vem mais se acostumando. E aí, todos os tipos de banheira. Banheira de porcelana acoplada na parede, a banheira freestanding, ou a banheira que ela é, no caso, crua, e aí tu reveste com pedra. Outra coisa sobre banheiros são os banheiros não têm janelas. Eu tenho sorte, minha casa, o meu banheiro tem janela. O que é banheiro não só lavabo, sim, banheiro completo, com chuveiro, com água quente saindo, enfim, banheiro não tem janela. Eles têm, nessa foto do meio dá para ver muito bem o estilo da calefação? Não, da ventilação Exaustão. Exaustão. Obrigada, Gabi. É a exaustão do banheiro. E é muito comum, muito, muito, muito comum. São poucos os projetos que eu pego que tem janela no banheiro. E quando tem, a gente faz o melhor uso possível e faz ficar lindo. Mas ainda sem a janela, eles têm muito medo do mofo, claro, e aí eles usam o revestimento no teto. Nessa foto da direita dá para ver, foi revestido com revestimento que era mármore, o que para mim não faz muito. Isso foi um pedido no cliente, eu jamais botaria revestimento no. Essas fotos são tudo de cliente, por exemplo. Todas as fotos que eu estava mostrando são tudo coisas que aconteceram com a gente, que a gente tem que a gente fez, que a gente desenhou, que a gente projetou, enfim. Não tenho costume de colocar revestimento no teto, mas se o cliente pede, porque na casa da mãe, na casa de não sei quem, ou se a amiga pediu, a gente segue. O que às vezes também, muitas vezes, as cozinhas não têm janela, o que para mim também é muito estranho. Não que tenha uma janela de frente, enfim, mas tem algum tipo de ventilação. E não tem. A cozinha é num cômodo fechado, também tem a exaustão.
tem a coifa em cima do fogão, a coifa já é acoplada, por exemplo, aí nesse buraco do meio vai ser colocado o fogão, e no micro-ondas, normalmente o micro-ondas fica acima do fogão, e no micro-ondas tem acoplado a coifa já. Então, não tem tubulação externa, nesse caso, a tubulação não vai para fora, então tu meio que só circula o ar, o que não faz sentido. Mas muitos prédios aqui em Boston são antigos. Esse aí, por exemplo, é um prédio muito antigo, então não tem como fazer a tubulação de nenhuma outra forma, e essa é a única forma. E não tem as janelas, não tem abertura, não tem nada, então essa é a única forma de ter essa circulação de ar enquanto está cozinhando, sei lá, então. Outra coisa completamente curiosa e diferente aqui são, na verdade, a área de serviço que não existe. Não tem tanque, não tem área de serviço que tu vai fazer tuas coisas, no máximo tu vai ter um closet, e aí tu vai ter as máquinas de lavar e secar. Aqui, alguma dessas fotos, essas não são dos meus clientes, que normalmente aqui a gente não tem, aqui na Nova Inglaterra a gente não tem laundry room, que, né, como se chama o quarto da lavanderia, que não tem pia, não tem tanque, não tem nada, é só a maquininha e, sei lá, storage. Mas é isso, aqui a gente tem uma porta no meio da casa, e dentro da porta vai ter a máquina de lavar embaixo e a máquina de secar em cima, ou uma do lado da outra, e era isso, esse é o único jeito. Aí tu pensa, meu Deus, mas eu quero lavar meu tênis, o que eu faço? Olha, os americanos, eles usam a pia da cozinha para esse tipo de coisa. O que para mim também, eu acho que eu nunca, não acho, eu tenho certeza, nunca vou fazer isso. Se eu precisar fazer alguma coisa, talvez eu use a banheira para limpar o tênis, alguma coisa assim, depois limpar bem a banheira, mas jamais usaria a pia da cozinha para esse tipo de coisa. E existe. E aí, outras coisinhas menores. Aqui, água quente. Água quente tem em todas as casas. Aí, no Brasil, quando eu morava em Criciúma, era tudo elétrico. Então, era o chuveiro elétrico e a gente não tinha água quente na pia do banheiro, ou água quente na pia da cozinha. Quando eu me mudei para Porto Alegre, tinha a água quente por causa que era aquecimento a gás. Então, já era um pouco diferente. Mas aqui, água quente existe. Essa máquina normalmente fica no porão ou na garagem, dependendo se a tua casa tem porão. Aqui em casa fica no porão e se chama boiler, que é o que esquenta a água e guarda essa água. Então, é tipo um tanque, ela vai esquentar, vai ficar ali, a hora que acabou a água quente, tem que esperar, bem coisa de filme, assim, tem que esperar a água esquentar e encher o tanque para tu poder usar de novo. É um tanque grande, claro, cabe bastante água, mas tem essa de que se acabou usando muito, se alguém foi tomar banho de banheira, enfim, acabou a água quente, tem que esperar. Triturador de comida. Eu acho que é uma das coisas favoritas da minha mãe. Sempre que ela vem para cá, ela fica apaixonada, porque aqui, por exemplo, tu não precisa mais colocar o resto de comida no lixo e aí tirar o lixo, até porque o recolhimento de lixo aqui, a coleta de lixo é semanal. Então, somente uma vez por semana, cada cidade, cada área, cada pedacinho da cidade tem um dia, por exemplo, aqui em casa na segunda-feira. Então, no domingo à noite, todo mundo coloca os lixos nas lixeiras na rua, que ficam escondidas normalmente. Não tem lixeira na frente de casa, não tem isso. São uns galões, e aí tu acaba colocando o lixo dentro, armazena lá, e aí eles recolhem no dia. E esse triturador de comida joga tudo ali, liga o botãozinho e ele tritura a comida inteira e passa direto na tubulação. E essa tubulação já é preparada para esse tipo de restos. Então, e todas as casas têm. Praticamente todas as casas têm. Eu acho que eu nunca projetei nada que não tivesse e nunca peguei uma casa para reforma que não tivesse triturador de comida. Outra coisa é a garagem dos Estados Unidos.
A garagem nunca tem carros dentro da garagem. Normalmente a garagem é uma parte de depósito. Tu vai botar todas as bugigangas lá. Normalmente é para quem não tem porão ou sótão, que serve para o propósito de depósito. E aí sim a garagem, mas normalmente, raramente, a garagem vai ter carro dentro. A garagem vai ter um monte de coisa. Aquecimento e ar central. Também muito. O ar central, nem sempre, mas aquecimento 100% das casas. As temperaturas aqui chegam muito baixas, sei lá, -20. Eu já peguei uma temperatura de -36 graus, é absurdo. Então, o aquecimento não só para ti, para tu conseguir viver, mas também para a água do encanamento não congelar, não explodir, porque muita coisa acontece. Por exemplo, alguém vai viajar, deixa o aquecimento desligado, a temperatura cai muito rápido aqui, cai num dia para o outro, pode cair 30 graus. E aí congela a água, estoura, e aí acaba inundando a casa inteira. E isso acontece acontece muito mais frequente do que eu imaginava. Eu vejo que muita gente chega na empresa, chega, minha casa inundou, eu preciso reformar a casa inteira. Mas e também aqui a casa é muito comum ter seguro, então nada que saia diretamente do bolso do cliente. Mas uma mão é complicado, né? Outra coisa, o papel higiênico. Aqui o papel higiênico é jogado no vaso. Aqui a lixeirinha é só para, sei lá, o algodão que tu tirou o esmalte da unha, ou o pedacinho, sei lá, o cotonete, enfim, só para essas coisas. O papel higiênico diretamente no vaso sanitário. A tubulação e a instalação, o sistema hidráulico já é feito para suportar a quantidade de papel higiênico. E o papel higiênico aqui também é feito para meio que se dissolver na água. Então, se tu pega um pedacinho de papel higiênico daqui e joga na água, tu vê que ele vai formando os pedacinhos, vai se desmanchando muito rapidamente. E aí passa na tubulação sem ter o problema de entupimento. E também quando a minha família vem visitar aqui, a primeira coisa que eu digo, papel higiênico no vaso. Porque não é comum. Até né? Temos lixinha, até porque se a gente joga papel higiênico no vaso no Brasil, acaba entupindo tudo. Luminária de chão. Aqui é muito, muito comum, mais do que eu imaginava, não ter sistema elétrico ou instalação elétrica no teto para iluminação. A iluminação é feita indiretamente pelas luminárias de chão, ou nessa de parede, como tem nessa foto, ou abajur de mesa. Na minha casa, eu tenho a sorte de ter iluminação em todos os cômodos, mas não no banheiro. A iluminação do banheiro vem do armarinho, que tem já a tubulação elétrica, a instalação elétrica própria para as lâmpadas, mas é muito comum as casas não terem. E como aqui tem muita casa antiga, não tem como aplicar e não tem como fazer mais nenhuma instalação elétrica. Então a pessoa tem que continuar tendo essa luminária de chão ou de parede. E aqui é muito comum usar a cor amarela. Então fica aquela coisa que não é clara. Eu não sei vocês, mas quando eu estou projetando, eu só estou desenhando, eu só estou fazendo alguma coisa, eu preciso ter essa luz forte em cima de mim para poder ver com detalhes, até porque eu já não sou mais tão jovem e a minha vista já não é mais a mesma. Então eu preciso dessa iluminação muito boa para poder enxergar. E aqui é muito estranho que os lugares são sombrios, eu posso falar assim, porque não é claro, não é iluminado. E aqui no inverno escurece às 3h30 da tarde, 3h30, 4h. Então é mais de 20 horas de luz fraca, o que é muito estranho. Mas uma coisa muito boa daqui são os closets, são esses armários embutidos. Então tu não perde espaço no quarto porque tu tem que colocar um guarda-roupa. No próprio quarto já tem a porta normal, como se fosse uma porta de algum outro cômodo, mas na verdade vai ter o closet. Nessa na foto é um closet com essa porta dupla de cada lado. Então, e aí tu tem esse espaço, mas também é muito comum ter só uma porta, e aí ela é funda, tem uma porta e tu entra,
tem uma porta e tu só olha para frente. Então tem vários tipos de closet. Aqui tem closet para absolutamente tudo. Temos closet para produtos de limpeza, temos closet para lava roupa seca, como eu já tinha comentado. Então esses closets estão em todo quanto lugar. Tu abre uma porta, acha que vai para algum lugar, mas na verdade é só um closet. Se tem uma casa grande e tu acha que essa porta vai dar para algum cômodo, é um closet. Outra coisa daqui é a lava-louça. Impossível achar uma casa americano muito não lavar uma louça na mão. Grandes coisas, lava uma louça na mão, que gente vadia, que não quer lavar louça. Até que. E na minha casa não tinha lava-louça. Então, de boa, lavei a louça a minha vida inteira na mão, vou lavar a minha louça na mão. E eu lembro que a minha mãe, desde sempre, tinha lava-louça, mas ela só usava em datas especiais, tipo, uma vez por ano. Nunca, eu acho que se eu vi aquela lava-louça funcionar 3 vezes, foi o máximo. Porque é sempre, não vai gastar muita água, vai gastar energia, vai gastar não sei o quê. E aqui, não temos esses problemas. Lava-louça, eles ligam, sei lá, 1 ou 2 vezes por dia. E até que eu consegui uma lava-louça. E vou dizer para vocês, facilita muito a vida. É muito bom ter a lava-louça. Tu joga tudo ali dentro, bota o podzinho, fecha e deixa funcionar. E deixa, e esquece. E vai, quando tu volta, a louça tá limpinha, sequinha, e ela lava bem. Ela lava bem de verdade. Eu pego a caneca, olho dentro, ver se não tem marca de café, alguma coisa. Nada, ela lava perfeitamente bem. E uma coisa que eu gosto muito daqui, que eu acho que foi uma das coisas que mais me deixou feliz de ter mudado para esse país, é a segurança. Dificilmente tu encontra uma casa com muro ou com grade. Aqui é muito tranquilo, tu pode deixar. Tem gente que deixa as portas abertas, os carros destrancados, e é completamente seguro. Então, tem casas que eu já vi que tem uma grade na frente da porta, assim, tem esse jardim inteiro, mas só tem uma gradezinha. Tu pode entrar pelos lados, mas tem essa grade, o que não faz sentido nenhum. Mas é muito bonito e muito diferente ver essas casas, os jardins, e aqui eles cuidam muito bem. A gente tem primavera e verão que dura 4 ou 5 meses no máximo. Essas 2 estações total duram 4 meses. E aí é o tempo que a gente planta flor, deixa tudo mais colorido, e aí tem os jardins, tu acaba passeando na vizinhança, olhando, não tem muro, não tem nada, e é muito, muito legal. E eu acho que é isso, de coisas diferentes que me chamaram muita atenção quando eu me mudei para cá, e querendo ou não, vim para cá em 2016, então faz 4 anos, e ainda, então para mim essas coisas são ainda meio novas. Talvez daqui a um tempo eu veja mais algumas coisas diferentes, mas no fim tu acaba se acostumando com essa diferença cultural. E outra coisa, a gente tem, não tem nada a ver com arquitetura, mas é uma curiosidade americana, não gosto de tomar banho. A arquitetura, os americanos tomam banho uma vez a cada 2 dias, 3 dias, e eles acham muito, muito estranho que nós brasileiros tomamos, às vezes, mais de 2 ou 3 banhos por dia. O povo fica, mas como assim? E aí, e dá para, principalmente no inverno, você acaba pegando o metrô, alguma coisa assim, tu consegue sentir o cheiro. E não é muito agradável, mas eu acho que é isso. São essas as curiosidades que eu tenho para apresentar. Muito bem. Muito legal, Isa. Teve várias das curiosidades que eu lembrei quando eu fui para Chicago, né? Eu tive a oportunidade de ir uma vez para os Estados Unidos. Era para ter tido a segunda oportunidade nesse ano, né, Isa? Que a gente ia se ver depois de 3 anos. Mas a pandemia não permitiu, né? Então vamos ver se ano que vem a gente consegue conhecer Boston, se Deus quiser. Mas algumas curiosidades, assim, são coisas que eu me deparei. Por exemplo, o papel no vaso. Eu lembro que quando eu cheguei, tipo, as meninas que estavam comigo, que iam dividir apartamento comigo, elas já estavam lá, mas elas estavam passeando. E daí eu cheguei no apartamento, né?
E, tipo, cheguei de viagem, fui fazer meu xixi, né? E aí, tipo, pô, cadê o lixo desse negócio? Só que quando eu cheguei, tinha umas mulheres limpando o apartamento. Então, na minha cabeça, elas tinham pego o lixo para botar fora. Então, tipo, ai, que droga, tá sem lixo e tal. E eu lembro que eu fui na minha mala, catei uma sacolinha e botei o papel na sacolinha e deixei, tipo, até o lixo vir. Aí depois, quando as meninas chegaram, aí as meninas já tinham ido outras vezes, né? Não, Gabi, o papel vai no vaso. Caramba! E foi uma coisa assim, tipo, eu demorei acho que uma semana para me acostumar com aquilo, porque é muito estranho, né? É muito habitual nosso. Mas uma coisa que eu ficava pensando era exatamente tipo, cara, a tubulação disso, como é que deve ser, né? Mas assim, a descarga tem muita pressão, né? Então também é uma coisa, digamos, diferente daqui, porque, né, aqui está cada vez mais comum a tal da caixa acoplada, que tem cada vez menos pressão, e enfim, né? Então, mas teve outras coisas assim que eu lembrei, tipo a própria lavanderia, né? As janelas, né? Não ter janela no banheiro é uma coisa estranha também. E eu lembro que o edifício que a gente estava também, não sei se isso é comum, Isa, que talvez dê para comentar, né? Vou perguntar também. As janelas não abriam. Tipo, eram janelas fixas. É muito comum, não muito residencial, mas mais comercial e na questão hoteleira, porque se um hóspede sai e deixa a janela aberta e é um dia de inverno, tu tá com o aquecimento ligado, até no verão, tu tá com o ar-condicionado ligado, então eles meio que previnem isso para que não tenha muito mais gasto, porque eles já têm muito gasto porque não é barato, o aquecimento não é barato. O aquecimento aqui pode ser a gás, pode ser elétrico ou pode ser a óleo. Então, eles meio que fazem isso para prevenir que tenha muito mais gasto. Mas residencial, as janelas normalmente abrem, mas comercial não abre. Não abre. Legal. Pessoal, eu tô aqui, né, pensando mil coisas, mas eu vou abrir para perguntas, então, curiosidades em geral, né, sobre arquitetura ou sobre outros costumes, talvez, que agora a gente falou. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de escutar sobre costumes e culturas de outros locais, né, das diferenças que existem. Eu gosto muito disso. Então, eu ficaria, tipo assim, muito tempo conversando sobre isso. E fica aberto, então, para quem quiser fazer outras perguntas sobre arquitetura ou, enfim, outras questões. Vamos aguardar um minuto, ver se... Gabi, quando tu vier para cá, a gente te leva nesses lugares que mostrei foto, que é Por favor. Que é de Boston. A gente vai passear, eu vou te mostrar aí, tu vai lembrar, eu vou imprimir uns slides e vou dizer, lembra dessa aqui, é aqui, porque muita coisa ainda está em pé, o que é incrível. Tem muita coisa que foi destruída, claro, com fogo, com o tempo, até eles destruíram para criar edifícios maiores, mas tem muita coisa em pé aqui em Boston, o que faz a cidade é muito bonita. Ninguém dá o valor, isso até a minha tia falou, tu não dá o valor para Boston, tu sabe de Boston, conhece Boston, beleza, Boston, mas tu vem para cá, tu fica encantado com a cidade. Se tu gosta desse lado mais histórico, tu fica encantado, porque tem, desde o começo dos peregrinos, os peregrinos eram baixinhos, então as portas, sei lá, tinham 1,5 m no máximo de altura, então isso dá para ver, porque tem coisa ainda, tem edifício que tá lá, que tá em pé, e tu consegue passar e ficar do lado da porta e dizer, meu Deus, sou muito alta comparado com os peregrinos, sabe? Lúcia, tu quer fazer uma pergunta? Que tu abriu aí? Eu queria dizer que o site lá do YouTube, lá nas conversas, está bombando, né? A questão da água, a questão do banho, a questão de lavar louça. Temos uma pergunta aqui da Jane. Assisto muitos Irmãos à Obra e observo que a legislação americana quanto às reformas é muito rígida. Há muitas diferenças entre a nossa legislação e a americana?
Tem bastante diferença. E aqui tu tem que ter o permit, se tu quiser plantar uma coisa diferente no teu jardim, tu tem que ir na prefeitura e pedir permissão. E aí tu tem que pagar, e aí demora uns dias, e aí volta, e aí tu consegue fazer coisa diferente. As mínimas coisas, tu precisa pedir permissão. E se tu faz sem permissão, os vizinhos aqui são... os americanos são queridos, mas tem uns vizinhos muito malvados que vão te dedar. Tem algumas coisas são questão de hidráulica, elétrica, muito parecida com o Brasil, mas aqui cada cidade tem uma legislação diferente. Então, por exemplo, aqui a legislação de Boston é diferente de Arlington, que é diferente de Lexington, que é diferente de Malden, e aqui é tudo muito perto. Por exemplo, daqui Boston, Arlington são 10 minutos, Arlington, dependendo de onde tu mora em Arlington até Lexington, as cidades são muito vizinhas, é como se fossem os bairros em Porto Alegre. Aqui não tem bairro, aqui são... Mas aí seria tipo os planos diretores que a gente tem aqui. Isso? Isso, exatamente. Então, cada um tem... Só que, por exemplo, aí tu tá em Frederico, tu faz as coisas em Frederico, talvez algumas cidades vizinhas, mas normalmente tu fica mais na tua região, né? Porque a cidade é grande, tu acaba... Não que seja gigante, mas também é muito maior do que a nossa. Então, tu acaba ficando mais aí. Então, tu conhece bem das legislação aí. Mas a partir do momento que a cada projeto tem uma cidade diferente, então tu toma mais tempo para pedir a permissão, porque são diferentes planos diretores. Tá, e agora, dentro dessa mesma pergunta, então tu comentou que, tipo, se for mudar alguma coisa no jardim, tu tem que pedir permissão. Então, que nem, por exemplo, a gente aqui, se for... Normalmente tu vai trocar, por exemplo, as esquadrias, ou vai trocar as portas dentro de casa, não vai mexer no layout, mas vai trocar... Uhum. A gente não faz aprovação para isso, né? No caso, aí sim, tem que pedir permissão. Aqui sim, tem que fazer permissão. Por exemplo, se tu vai limpar o teu jardim e plantar umas florzinhas, não precisa. Tu não precisa de permissão, mas se tu vai trocar as tuas esquadrias, tu precisa. Se tu vai fazer alguma coisa que interfira com a fachada da casa, por mínimo que seja, até para pintar. Eu não sei muito bem como funciona aí. Eu não sei se tu precisa de permissão para pintar uma casa. Por exemplo, se a casa é tua, tu não precisa de permissão para pintar, né? Aqui tu precisa. Que seja para pintar a porta, tu precisa de permissão. Então, é tudo. E aí, tu tem que mostrar, a permissão tem que estar colada na porta. Caso passe algum oficial, ele não precisa entrar em contato contigo, ver se tem a permissão. Ele vai parar, vai entrar, vai olhar, beleza, tem permissão. Aí ele segue. Então, para tudo tem que ter permissão. Aqui temos outra pergunta. Uma curiosidade referente ao mobiliário, o Andrei colocou. Por que nas séries mostram que as pessoas ficam tão impressionadas com o fogão a gás? Não é comum? Não, não é comum. É muito raro ter fogão a gás, o que é estranho pra gente, né? Porque pra gente, fogão a gás é o que existe no Brasil, é o que a gente tem. Aqui tem muito fogão elétrico, que ele esquenta a parte do fundo. Não sei como funciona. Eu acho que os cooktop talvez É por indução? Não é o por indução, é o elétrico. Tem o indução também, mas é mais tipo classe A, digamos, que tem indução, porque tu tem que ter essas panelas especiais para poder fazer. Mas ele é só uma parte de vidro, e aí tem as bocas, no caso, e essas bocas esquentam. Então, é fácil de saber de esquecer ligado, é fácil de... Mas ele tem a chama mesmo? Ele faz a chama mesmo? Não, é um vidro, e aí o vidro é preto. E aí tem embaixo, sei lá, onde esquenta, fica meio que vermelho, quando tá esquentando. Só que a partir do momento que a temperatura chegou na temperatura que tu pediu, ela desliga. Então, para tu saber que tá quente, ou tu bota a mão, ou... E aí, agora com essas... a minha casa tem a gás, graças a Deus. Mas é muito comum não ser a gás. Muito, muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Aqui, outra pergunta. Da Mariana. Ocorrem muitos problemas com a madeira na hora da construção? Digo pelo fato de ser frio, úmido. Quanto tempo, em média, para a construção de uma residência unifamiliar comum? Uma residência unifamiliar comum, do começo ao fim,
ou acredito só a que parte sim. estrutural? Então, do começo ao fim, eu vou dizer 4, 5 meses, incluindo a instalação de revestimento e tudo. Tipo, desde o começo, desde a fundação até o final. Prontinha. 4 meses tu termina prontinha para tu entrar e morar. Uma das nossas casas que a gente estava trabalhando demorou 9 meses, mas é que foi bem na hora da pandemia, então a gente teve que parar e acabou demorando, mas normalmente em 3 a 4 meses tudo termina. Por isso que é muito comum tu ver construção no verão, porque como a Mariana falou, como no inverno é muito frio, então acaba meio que sendo mais difícil, então as construções acabam ocorrendo no verão. Então começou a primavera, eles começam as construções, e aí começou o outono, deu tempo de acabar, que como eu falei, dura mais ou menos uns 4 meses desse tempo ameno que tu consegue ficar na rua e fazer essas obras mais pesadas. Tá. Eu vou pular a tua pergunta, Pedro, mas só pela lógica do... O Jandré perguntou, além de estrutura de wood frame, eles costumam usar steel frame também? Steel frame é muito usado em edifícios, mas para arquitetura residencial é madeira. É madeira até porque, como eu falei, aqui tem a temperatura muito, muito baixa. E a madeira acaba sendo mais resistente a essa temperatura e acaba deixando o ambiente... Quando é quente, deixa o ambiente mais frio. E quando é frio lá fora, o ambiente fica mais quente. Então, a gente tem essa troca... eu esqueci das aulas de conforto ambiental, mas que é... Carga térmica. Isso aí, obrigada. Mas mas é isso. Então a madeira, então eles usam muito a madeira também por causa disso. Mas steel frame acaba sendo mais caro. E aqui eles gostam de construir, fazer, vender, partir para a próxima. Aqui é tudo muito, 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 muito rápido. Aqui tem muita essa comum, por exemplo, esses do Irmãos da Obra, do Deal Não Deal, não sei como é que é o nome aí, mas no canal, que tu flip a casa, né? Tu compra uma casa que tá caindo aos pedaços, tu reforma, vende, compra uma casa, vai. Então eles acabam usando essa madeira. Isso, é muito comum, muito comum. É muito comum fazer, é muito tem bastante brasileiro que faz, porque a gente sabe fazer. A gente tem a mão de obra, e a americana não faz nada desse tipo. Por exemplo, aqui é muito comum tu ver... nossa, já estou emendando o assunto, mas aqui tu acaba vendo, tipo, televisão na rua porque o fio estragou. Mas é uma coisa que tu consegue arrumar. Tu vai lá pegar a fita isolante, tu vai lá, arruma o fio, pronto, a televisão nova. Para eles é muito mais fácil comprar uma nova do que mandar arrumar. Então, o brasileiro vai lá, consegue fazer é que é muito caro pra gente, framing, né? Eles fazem framing, eles fazem isso, instalam, fazem tudo eles mesmos e acabam flip, que é como chamam, né? Que tu compra, revende, compra e revende. E é muito legal, muito interessante isso. Tá, agora eu vou... tem mais uma pergunta aqui sobre a questão de construção, mas eu não vou pular do Pedro, porque senão ele vai dizer que é né, enfim. Não, pode pular, deixa para depois, não tem problema. Tá bom, de novo, deixa eu ver. Até quantos pavimentos eles constroem com estrutura de wood frame? De madeira, no caso. Aqui tem edifício que é a estrutura de madeira, que 5, 6 pavimentos tu consegue fazer de madeira, tranquilo. E é muito comum, o que é muito bem. E a Jane quer saber que tipo de madeira que costumam usar. É madeira tratada, madeira normal, não tem... Não tem um tipo específico. A madeira... Não tem tipo específico. Sendo madeira e sendo do tamanho que tu quer, dependendo do tipo de projeto que tu estás fazendo, é o suficiente. Então, não tem tipo específico de madeira. Só um minutinho. Me deu vontade de espirrar, desculpa. Pode espirrar, não tem problema. O Jandrei perguntou, a falta de janelas nos banheiros ou nas cozinhas é proposital ou são em residências mais antigas mesmo? Ou é questão de segurança para não esquecer aberto, como foi comentado?
Não, é uma questão mais é mais arquitetônica mesmo, não é proposital para não deixar aberta mas isso é muito das residências mais antigas. Hoje em dia, quando a gente projeta, e isso os colegas aqui também eu noto bastante, a gente adiciona janela. Quando, por exemplo, se tu consegue ser uma residência que é um pouco mais nova, que tu consegue fazer, porque aqui é muito fácil, como é feito de madeira, tu consegue tirar tudo e refazer essa parte. Então, a gente adiciona a madeira, adiciona a janela quando dá, mas aí quando a casa é um pouco mais antiga, que não tem condições, porque é meio que preservado, então não tem como tu conseguir o permit para fazer essa coisa grande de mudar a fachada, no caso. Então, hoje em dia já não é tão comum, mas tu ainda encontra bastante casa que tem as janelas. E não é proposital. Quer dizer, é proposital porque eles são meio maluquinhos e não gostam de botar janela em ambiente. É cultural, né? Enfim. É. Deixa eu ver, acho que não surgiu mais nenhuma outra pergunta. Agora vamos à pergunta do Pedro. Aê! Tu fez revalidação do teu diploma nos Estados Unidos? É muita burocracia para isso? Demora muito tempo e vai bastante dinheiro também. Tem que fazer provas, tem que provar. Bom, hoje em dia, na verdade, está mais barato, porque tu consegue linkar o teu CAL com o NCARB, que eles chamam daqui, que é o National Council of Architecture Registration Boards. Meu Deus. É essa parte que então tu consegue linkar, eles vão, claro, eles vão, o CAL vai dizer para eles que sim, tu é arquiteto, tu tem o teu registro, mas igual tu ainda precisa comprovar que mostrar tuas notas, e isso tem que ser tudo traduzido para o inglês, por exemplo, no nosso caso, né, que viemos no Brasil, tem que ser tudo traduzido para o inglês, tem que ser comprovado, e aí eles veem a questão da carga horária. Se precisar de mais alguma coisa, eles vão pedir para tu fazer curso. Normalmente curso de leis, porque a nossa lei é completamente diferente daqui, então tu precisa fazer esse curso de leis, precisa fazer o curso de inglês, mas tu tem a opção de fazer uma prova. Por exemplo, no meu caso, eu só fiz a prova, beleza, fez a prova de inglês, passou. Não precisa fazer o curso porque eu tenho essa carga de inglês. Eu tenho, até eu não comentei, mas eu comecei em inglês quando eu tinha 6 anos de idade, então eu sabia ler, sabia escrever, mas eu tinha muita barreira de falar, não conseguia, ficava muito envergonhada, e aí quando eu consegui o emprego aqui, eu tive que me virar. Eu tenho gravações de mim falando com o cliente, e o meu inglês era, claro, dava para, mas o sotaque era muito, não que eu não tenha mais sotaque, of course eu tenho, porque eu sou brasileira e vou ter para o resto da vida, mas o inglês era completamente mais travado, mais parado, mais, sabe, pensando na palavra para poder falar e botar tudo junto e conseguir falar. Hoje em dia eu já consigo, lido 100% do tempo com o americano, então o inglês já sai mais fácil. Então tu tem essa opção de fazer a prova ou de fazer o curso. Mas a prova é de conhecimento específico de arquitetura ou é só validação de inglês? Não, é um mix. Tem de revestimento, tem de nomes de coisas tipo do tile, do steel frame, do wood frame, framing, essas palavras mais tá, entendi. de uso arquitetônico, mas também de palavras normais, do uso normal, tipo o inglês, como tu fala. E outra coisa que eu ia falar, e também é obrigado a fazer um estágio eles decidem depois quantas horas de acordo com a tua carreira, com teus anos de formado, enfim, você tem que fazer um estágio sobre embaixo das asas de um arquiteto americano, praticamente assim. Então, mas eles contam e eles validam 50% das horas que tu teve no Brasil, mas não conta dos estágios, só conta da tua carreira profissional. Então, eu mal tive, porque eu saí daí 1 ano depois que eu me formei. Então, eu mal tive a hora profissional, então é muito mais e tem que viver até tu conseguir assinar como arquiteto. E aqui tu tem tu valida o diploma nesse NCARB, e aí depois disso, tu aplica para
conseguir no teu estado. Então, tu tem a certificação do board, e aí depois tu vai aplicar, por exemplo, no meu caso, Massachusetts, e se eu quiser trabalhar depois na Califórnia, qualquer outro estado, eu tenho que aplicar de novo, e aí fazer umas provas, fazer testes e fazer valer. Não é só chegar e mostrar, Tá, não é que nem nós, que é território cara. nacional, no caso. Isso, exatamente. Tu vai mostrar tu é arquiteto, tu pode trabalhar com outro arquiteto, senão não vai assinar. Isso, mas aí se tu quiser assinar, tu vai ter que ir lá e pedir, eu quero poder assinar, e eles vão toda essa burocracia para cada estado. A Jane, é uma pergunta que eu queria te fazer também. Sentiu em algum momento preconceito por ser brasileira? Eu quero dizer que sim, mas não estou conseguindo lembrar. Talvez raro. Então, se aconteceu, foi uma ou duas vezes, e é coisa que passa. Pessoas que não importam. O mais engraçado e bom, porque os clientes acabam, tu é brasileira, que demais, que eu adoro o jeito de vocês, a arquitetura de vocês. Então, eu estou muito feliz de ter tu aqui, em vez de ter essa mente fechada da Nova Inglaterra, porque aqui na Nova Inglaterra é muito comum essa coisa mais histórica, mais fechada, mais preto e cinza ou bege, sabe? E aí a gente tem esse estilo tropical, e a gente gosta, e a gente fala, e eles gostam, mas uma vez, acho que por causa do sotaque, alguém falou, eu não entendo nada que tu fala. Foi lá isso para mim. E aí uma colega disse, pelo menos ela fala 2 idiomas e tu que mal fala inglês. Aí a pessoa pegou, vazou e nunca mais voltou. Então, e acho que foi a única vez assim que sofri o preconceito, mas na verdade todo mundo é caloroso e todo mundo adora e fica impressionado. Nossa, teu inglês é muito bom, sabe? Tipo, eles falam, nossa, e eu disse, não, mas desculpa meu sotaque. Eles não tem que pedir desculpa. É muito legal poder conversar contigo e ter essa troca de cultura. Então eles gostam muito da nossa cultura brasileira. Que legal. A Giovana, ela perdeu o iniciozinho da palestra, tá? E daí ela perdeu a parte que tu explicou como é que tu chegou aí, tá? Então, a curiosidade dela é com relação ao mercado de trabalho, aí se é muito difícil de entrar. Na verdade, é interessante tu comentar porque tu entrou por um amigo, digamos assim, né? Mas se eu resolvesse tentar agora, e eu poderia ter tido essa oportunidade porque tu me convidou, como que seria, né? Se os alunos resolvessem se arriscar? Não é um mercado muito fácil. Isso eu tive muita sorte de ter chegado aqui. Como ela perdeu o comecinho, então foi um amigo que me convidou, ele sabia que eu estava fazendo arquitetura, ele me conhecia desde 2010, e em 2015 ele me ligou, perguntou, tá formada? Tô, então vem para cá. Foi basicamente isso, era uma startup, que era de home improvements, que era de melhorias residenciais, e aí foi como eu consegui chegar aqui. Mas o mercado não é muito fácil. Eu conheço engenheiros civis, conheço pessoas formadas, conheço advogados que vêm para cá e não conseguem, acabam trabalhando em algo que não seja da área. Então, eu me considero muito sortuda de ter conseguido vir para cá, de ter conseguido esse primeiro emprego. Já não estou mais nesse primeiro emprego, porque aí, querendo ou não, a gente cresce... oh, meu Deus. Complicado. A gente vai crescendo, enfim, a gente vai crescendo e conseguir esse outro emprego, porque a comunidade brasileira aqui, querendo ou não, meio que se conhece todo mundo. Eu nem tanto, porque, né, eu tô aqui faz 4 anos, mas as pessoas que estão aqui há muitos anos meio que conhecem todo mundo. Então, o meu chefe acabou, e meu chefe é brasileiro, ele acabou sabendo de mim de alguma forma. Ele conversou comigo, a gente te oferece tanto a mais, e aí ofereceram um cargo um pouco melhor, e assim a gente vai indo e trocando. Mas tô aqui se alguém precisar, e tô aqui para trazer mais os colegas para cá, para ter uns brasileirinhos junto comigo. E Gabi, se tu quiser vir, pode vir. Agora acho que já passou, já foi, agora eu tô em outro momento. Eu vou te visitar, isso sim. Vou passar todas as minhas férias aí, se eu puder. Mas não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível.
Então tá, fica o contato da Isa aí para quem quer se aventurar nos Estados Unidos. O Victor está perguntando que se sem a validação do CAL para trabalhar em outros para trabalhar em outros escritórios, eles entendem o fato de já sermos Ah, tá, entendi. Tipo, se tu for... Eu vou tentar traduzir a pergunta, porque eu acho que ficou um pouquinho confuso. Se tu vai tentar não vai trabalhar como autônomo, vai trabalhar para um outro escritório, tipo, vai ter uma outra pessoa que vai assinar, e tu não tem essa validação do CAL. Acho que é isso, né, Victor? Me corrige se estiver errado. Tu não tem essa validação do CAL. Os escritórios entendem que tu tem essa competência para trabalhar com eles ou não? Eles só aceitam com essa validação total aí? Eles entendem, mas eles te oferecem cargos como cadista. Eles não vão te dar cargo de arquiteto, eles vão te dar cargo um pouco inferior, vão te fazer desenhar ou fazer 3D, essas coisas, mas tu não vai poder dar o teu pitaco e poder ajudar a fazer a arquitetura e o design e projetar e nada. Então, eles até entendem, eles sabem que tu é competente, tem outras coisas, mas tu não tem a tua validação, então tu não vai poder... Eles podem até perguntar, Isabela, que tu acha que essa combina com essa, enfim, mas é isso que acontece. Então, não tem autonomia, eles não te dão autonomia para nada. Isso, exatamente, para nada. Então, é muito fácil achar emprego de cadista, porque, na verdade, se tu se forma arquiteto, tu não quer ser cadista pro resto da vida, tu quer projetar e tu quer ver o teu nome lá na placa, sabe? Pegando a brecha do cadista, como é que tá em relação aos softwares? Revit totalmente ou ainda o AutoCAD está implantado? Eu vou dizer que 50%. 50% CAD, 50% Revit. Eu trabalho com CAD só. Não sei, confesso que não sei mexer no Revit. Tudo bem, mas por enquanto não temos necessidade, mas é CAD que a gente usa o SketchUp. É basicamente isso. Então a gente meio que ainda... Claro, tem os escritórios mais lá no centro de Boston, mais potente, que daí estão mais adiantados no software, mas a gente é uma loja, escritório pequeno, então não precisa ter muito software, até porque querendo ou não custa dinheiro, né? E aqui não tem como pegar... pirateado. Não tem como pegar pirateado. Aqui, se tu pegar pirateado, a polícia vai bater na porta e vai dizer que tu tá usando o pirata. Então, e lembra da nossa época, assim, de adolescente, baixava música na internet, achava que nunca ia dar nada? Eu conheço gente que a polícia bateu na porta, dizendo que tá baixando música na internet ilegalmente. Então, é bem complicado. Então, tem que se fazer tudo certinho, tudo muito rígido. Mariana colocou assim, lindíssima, adorei. Ai, obrigada! Mais alguma pergunta, pessoal? Senão vamos ir encerrando. Qualquer coisa, curiosidade, qualquer coisa sobre os Estados Unidos, sobre as lojinhas, sobre a arquitetura, sobre a cultura, sobre Thanksgiving, Natal, qualquer coisa. Até sobre a neve. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Bom, acho que é isso. Isa, quiser me procurar. Isso, se alguém quiser procurar a Isa, né? Foi marcado lá no CA, no Instagram do CA, foi marcado a Isa. Lá também pode procurar no perfil, né? E, Isa, mais uma vez te agradecer muito, muito, muito. Eu acho que foi bem bacana. Temos mais uma pergunta. Quanto à questão salarial, há um salário base? Um piso, no caso? Todo mundo pergunta, ninguém fala de dinheiro, não sei o que, todo mundo fica meio assim, mas aqui em Massachusetts, a base salarial anual de um arquiteto é de $96 mil. E um salário mínimo chega a 26 mil, 28 mil anual. Então, o arquiteto ganha 95, 96, dependendo do quão bom arquiteto tu é, do que tu faz, do teu cargo, enfim, mas de 96 mil até, sei lá, 140 mil anual. Então, me arrependi, dá para ir? Agora eu acho que eu mudei de ideia. Eu ainda não estou nos 96 mil, mas se Deus quiser, um dia eu chego lá. Mas arquiteto aqui é bem remunerado.
é muito bem remunerado, o que é justo, Pensando né? bem, né, Gabi? Acho que vou aceitar o convite, né, da amiga. Pode vir, tem quarto aqui em casa, tem um sofá. Olha só! Bora! Pode vir, vem todo mundo. O mais difícil agora é remarcar a passagem. Ai, nem me fala, que novela, hein, Gabi? Nossa Senhora. Que nada, vamos conseguir. Bom, acho que é isso. Não apareceu mais nenhuma pergunta aqui por enquanto, pelo menos. Então, agora sim, te agradecer, né, imensamente por ter aceitado o convite. Eu acho que foi muito legal, uma oportunidade da gente falar sobre outros lugares, outras culturas. É sempre bom a gente ter esses conhecimentos, né? Eu acho que isso agrega, assim, no geral, né? Por isso que a gente diz, assim, que viajar agrega, né? Porque, na verdade, é nas viagens que a gente aprende essas coisas. Então, a gente hoje deu uma viajada aqui contigo, né? Conheceu um pouquinho mais, assim, e é muito bacana. Eu te agradecer muito, assim, né? A gente sabe que foi apertado, né? A Isa tá com 1 hora anterior à nossa, então ela saiu do trabalho e foi voando para casa para se encontrar com a gente aqui. E foi muito bom. Que saudade, não falou por vídeo mais, né? A gente só fala na E agradecer. Lucy, não sei, Pedro, querem se manifestar? Com certeza. É uma enorme alegria, assim, te receber aqui na URI Campus Frederico e dizer, assim, ó, que a gente ficou maravilhado, assim, de ver tantas peculiaridades vinda de uma arquiteta, né, que está trabalhando fora do Brasil. Então, isso é uma grande honra, assim, a gente te escutar e ter essas vivências, né? Então, a gente só tem a agradecer, dizer que quando tu passar aqui por Frederico ou vier pro Brasil, né? E vai vir visitar a Gabi, né, Gabi? Também. A gente vai ficar sabendo e a gente quer que você visite o nosso curso, né? Será muito bem recebida e com certeza vamos fazer muitas fotos também, né, para registrar esse momento que você estará com certeza conosco aqui, tá? Então, seja bem-vinda ao nosso curso, né? E muito obrigada pelo aceite, né, desse convite. Então, a gente só tem a agradecer mesmo, tá? Muito obrigada mesmo pelas tuas palavras, pela tua apresentação. Muito legal ver toda essa cultura, essa viagem que nos proporcionou, né? Para fora do Brasil, com uma experiência, assim, de uma arquiteta. Então, para nós, assim, foi muito bacana. Muito obrigada mesmo. Isso aí. Então tá, pessoal, encerramos. Pedro quer se manifestar? Não, só agradecer e parabenizar pelas palavras. Muito obrigado. Eu também quero agradecer do fundo do meu coração mais uma vez pelo convite. Fiquei muito honrada e com certeza a próxima vez que estiver pelo Brasil vou dar uma paradinha em Porto Alegre, desço um pouquinho para Frederico e vou visitar vocês. Eu acho que vai ser muito. Faça agora, né? Tu não fez isso nos 5 anos de faculdade, faça agora. Verdade, mas agora eu vou. Mas com certeza eu vou. Muito obrigada, Lucy, pelo convite. Com certeza eu vou passar aí para a gente conversar, tomar um mate. Ai, com certeza, eu levo meu mate para o escritório e eles riem na minha cara, mas eu não deixo de falar no chimarrão. Eles ficam rindo e quem ri são os brasileiros, mas os americanos perguntam e tem muito interesse de saber o que é isso. Então, com certeza a gente vai tomar um mate juntos. E mais uma vez, obrigada, de verdade. Fiquei muito, muito, muito feliz. E mais uma vez, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, só falar comigo, eu estou sempre à disposição. E qualquer coisa também, estou aqui. Se quiserem vir visitar também, as portas estão abertas. Então tá, pessoal, encerramos. Não convida muito, tá? Que nós vamos. Vem. Daqui a pouco chega uma galera lá. Não, e amanhã vamos para a nossa. Então, sim! Vocês trazem a erva mate, pelo amor de Deus, porque aqui é bem difícil de achar. E é cara. Eu ia dizer, como que tu acha a erva mate aí? Tem? É diferente da nossa? Brasileiro. Acho que tem. Não. É do Rio Grande do Sul. Eu procuro do Rio Grande do Sul. É Barão. Barão. Depois de 4 anos. Achei a Barão aqui. Deve ser uma fortuna. $15. R$60. Não, é o dobro. E mais um pouco. R$75. Gente, que absurdo. É complicado. Mas
Não, muito mais que o dobro. Quantos reais dá? Eu acho que dá uns 75 reais, 15 É, dólares. por aí. 15, É porque tá em torno de 5 reais o dólar, né? Imagina, 75 reais, gente. Vocês trazem pra cá e eu compro a erva de vocês. A gente leva essa rocha de erva, daí eu presente. Imagina na imigração vocês entrando com a erva de chimarrão. Não, mas eu acho que Passa, não, passa. consegue, né? Tem que ser A fechada. vácuo. Tem que ser fechada a vácuo, mas passa. Meu irmão, quando veio pra cá, ele trouxe e tal, então passa de boa. Que legal. Então tá, acho que o Jonas pode cortar, né? E nos vemos amanhã, então.